Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal A Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Hoje, devido ao feriado do Carnaval, a gente grava o programa A Propósito de uma forma diferente. Em vez de gravar o programa ao vivo, a gente faz dessa forma gravada, para manter o nosso programa, continuar levando as informações aos nossos espectadores, adaptados aqui às novas condições. A gente aproveita esse momento para falar que o programa A Propósito não terá transmissão nas próximas segunda e terça-feira, também não terá transmissão ao vivo na quarta-feira de cinzas, isso por conta de um recesso do Carnaval um tanto forçado, uma vez que a região aqui do centro do Rio de Janeiro fica lotada pelos blocos de carnaval, a gente não consegue chegar ao trabalho direito, mas o jornal A Nova Democracia vai seguir com as atualizações ao portal e também aqui no canal do Jornal A Nova Democracia. Na próxima quarta-feira, a gente vai subir com duas entrevistas. Uma com Sônia Reis, irmã de João Carlos Reis Sobrinho. A gente conversou com ela sobre a reabertura da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, um tema que tem sido adiado pelo atual governo de Luiz Inácio e é um tema muito reivindicado, muito exigido pelas famílias desses assassinados e torturados e desaparecidos pelo regime militar. A gente entrevistou também o Tom Schifialho, repórter e pesquisador do De Olho nos Ruralistas, sobre uma série de reportagens feita por ele, junto com outros jornalistas do De Olho nos Ruralistas, sobre os crimes envolvendo os latifundiários do latifúndio, onde foi gravada a novela da Globo Fazenda e Paixão. A conversa também foi muito proveitosa e a gente recomenda aos nossos espectadores que assistam as duas entrevistas que vão ao ar novamente na próxima quarta-feira aqui no canal do jornal A Nova Democracia. No programa de hoje, nós vamos seguir com o quadro da situação nacional, analisando a Operação Tempus Veritatis. E no quadro Plantão Palestina, vamos tratar do ataque em Rafah pelo exército sionista de Israel, também do assassinato de 21 palestinos que se dirigiam a um hospital em Khan Yunis, no centro de Gaza, e de uma pesquisa de opinião realizada em 16 países árabes que revelou que as massas consideram os Estados Unidos e o Estado sionista como as maiores ameaças à segurança da região. Vamos tratar também de ataques do Hezbollah contra o Estado sionista no dia de hoje. A gente começa com a nossa cobertura nacional, particularmente o nosso editorial diário. A espetaculosa Operação Tempus Veritatis, de enorme abrangência política, serviu a um objetivo muito claro do Supremo Tribunal Federal: dar um aviso a todas as forças políticas reacionárias de que estão realmente dispostos a mexer suas peças para manter seu quinhão de poder. Para a extrema-direita, o STF pretende levá-la até um isolamento ainda maior. Quanto aos generais, o STF deixa o recado de que certas atitudes muito escancaradas rumo a uma mudança de regime não serão aceitas, pelo menos da forma que foi, em que o STF era um dos alvos e estava absolutamente fora das negociatas golpistas. Para não ter dúvidas, sejamos francos. O STF quer ter a última palavra nas decisões dessa velha e podre democracia em que seguem e seguirão mandando o latifúndio, a grande burguesia e o imperialismo. É significativa a consequência que a operação terá no mundo político e também entre os militares. As consequências devem abarcar os próximos meses da vida política nacional, agudizando as contradições internas das classes dominantes reacionárias. No dia de hoje, como já falado, seguiremos com a cobertura dos desdobramentos da operação da Polícia Federal. Contextualizando, a operação foi deflagrada no dia de ontem, 8 de fevereiro, a partir de uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ela deu detalhes do plano golpista e, numa ação midiática, o STF divulgou a íntegra da decisão. No dia de hoje, 9 de fevereiro, foi divulgada a íntegra em vídeo da reunião de Bolsonaro, generais e ministros em que discutiram o golpe lá no meio do ano passado. A partir da operação, foi possível ter detalhes da atuação de nomes ligados aos generais das Forças Armadas, como Braga Neto e Augusto Heleno, já conhecidos, e também de novos nomes. Dos políticos da velha ordem, com destaque para o PL de Valdemar e também da extrema-direita. Em um vídeo obtido pela PF, o Bolsonaro manifestou a intenção golpista abertamente e se gabou de ser o comandante das Forças Armadas.
No vídeo obtido pela Polícia Federal do computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então gerente de turno do velho estado Bolsonaro e também delator, é possível ver uma reunião que ocorreu em julho de 2022. Bolsonaro alardeia aos ministros presentes a sua velha ladainha de que, caso ele não vencesse as eleições, o Brasil se tornaria uma grande guerrilha. Entre outras coisas, Bolsonaro ordenou a disseminação de informações fraudulentas para tentar reverter a situação da disputa eleitoral. Tudo, é claro, com a anuência dos generais. O genocida ultra-reacionário afirmou também o seguinte, abre aspas, nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições, disse Bolsonaro. Bolsonaro sugeriu também que os presentes escrevessem um documento declarando ser impossível definir a lisura das eleições, inclusive querendo que a OAB fosse envolvida no documento. Bolsonaro afirma que teriam que, abre aspas, fazer alguma coisa antes das eleições, demonstrando de forma clara suas intenções golpistas, que, claro, já não eram nenhum segredo. E o general Augusto Heleno, que na época era ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, seguiu Bolsonaro e falou que para intervir teria que ser imediatamente. Heleno diz em um trecho o seguinte, abre aspas, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Bolsonaro, antes disso, disse com todas as letras, abre aspas, ninguém quer virar a mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Vocês estão vendo o que está acontecendo, se referindo ali às supostas fraudes do Tribunal Superior Eleitoral. O vídeo também mostra o general de reserva e ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, defendendo o golpismo bolsonarista. Bolsonaro também celebrou a participação dos militares para a decisão se as urnas eram ou não confiáveis. Em um certo trecho do vídeo, Bolsonaro chega a dizer que, abre aspas, eles erraram ao incluir as Forças Armadas. Para nós foi excelente. Eles se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, disse ele, se referindo ao inquérito que as Forças Armadas foram chamadas pelo TSE para auferir se as urnas eram ou não confiáveis. O conluio do alto comando das Forças Armadas com o golpismo de extrema-direita, denunciado muitas vezes pelo jornal Nova Democracia, também não é tanta novidade. Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira também se animaram com a proposta de golpe. A investigação da PF revelou que os então ministros da Justiça, Anderson Torres, e da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, discursaram na reunião. Nogueira afirmou que o TSE seria inimigo do grupo bolsonarista. O vídeo serve tanto para demonstrar que as Forças Armadas e os órgãos de inteligência do governo tinham completa ciência das intenções golpistas, quanto que foram partícipes delas. E o veto do golpe não veio de qualquer democracia inabalada, como alguns dizem, mas sim do amo Yankee, como destacou um recente editorial do jornal Nova Democracia. Também fica bem demonstrada a podridão dessas velhas e obsoletas instituições e o papel central das Forças Armadas, antes e agora, na direção dos rumos de um país cujo governo oportunista reclama ser democrático. A gente traz aqui também uma matéria publicada hoje no portal do jornal Nova Democracia que analisa os recentes acontecimentos e também faz uma análise a partir de análises do monopólio de imprensa. A matéria, intitulada A Única Certeza, a Próxima Crise Será Maior, e é do jornalista João Alves. Os grupos das classes dominantes estão cautelosos quanto à atual crise política desatada a partir da operação da Polícia Federal Tempus Veritatis. Representantes de longa data das principais oligarquias e grupos de poder do establishment, os jornalões dos monopólios de comunicação Estadão e o Globo, foram absolutamente unânimes em recomendar serenidade e prudência à continuidade das investigações pela PF e também pelo STF. Sabem que a atual crise política guarda sintomas de uma crise militar profunda, em que os grupos de poder estão cindidos, carentes de uma unificação sobre como proceder. Sabem também que a crise vindoura será maior e mais profunda e tentam se antecipar a ela. Não há celebração alguma do pretenso combate ao golpismo.
Pelo contrário, da parte do Globo, há a defesa de que a PF, a PGR e a STF devem manter uma postura serena e responsável, como se dissessem ao governo Luiz Inácio o seguinte: nem tentem fazer carnaval em cima disso. Também há a constatação de que a situação não tem paralelo na história recente do Brasil. Por sua vez, o Estadão, frente à maior operação jurídica dos últimos decênios, lança críticas para cima do Alexandre de Moraes. Com isso, passa uma mensagem de que, muito embora se devesse punir alguém pelos episódios do 8 de janeiro, não é a qualquer custo. Pedem, assim, mais respeito aos máximos desrespeitadores das próprias leis dessa republiqueta Brasil. Esse é um sinal da falta de unidade sobre o que fazer com o elefante na sala. As Forças Armadas conspirando abertamente por um golpe militar com ministros de Estado. O ineditismo mais importante da crise de agora é o silêncio dos generais, que têm seus pares como alvos de fato do STF, o que é novo, dado o enorme corporativismo na caserna. Esse silêncio, porém, cumpre um papel político. Após a operação, as Forças Armadas reacionárias não se pronunciaram de maneira oficial até agora. Foi o general da reserva Hamilton Mourão, hoje senador, que conclamou os militares a não assistirem calados. O que se observa como tendência principal entre os militares é o crescimento da agitação entre os militares da ativa. O que estarão pensando agora os oficiais e militares de baixa patente dos Kids Preto, que até 8 de janeiro contavam com a promessa de seu comandante que eles seriam utilizados para uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. Tal possibilidade, bastante explosiva, a saber, de que tal agitação continue sendo feita pela extrema-direita obstinada, toma contornos mais graves. Esses galinhas verdes estão ainda mais convencidos de que não devem esperar pelos generais que são cagões. Fato é, desde o governo Bolsonaro, abriu-se uma grave crise e não há mais nenhum general que unifique os demais e o restante da tropa. Esse papel Vilas Boas cumpriu nas crises de 2016, que resultou no impeachment da Dilma, e nos julgamentos do STF de Luiz Inácio, que Vilas Boas atuou coesionando todo o alto comando das Forças Armadas numa intervenção militar com o objetivo político de retirar o petista do pleito no ano de 2018. Em tal situação, bastou uma minoria de extrema-direita minimamente organizada com o centro, o Palácio do Planalto com Bolsonaro, para que as agitações tomassem proporções gigantescas. Não há ninguém que coloque a mão no fogo como garantia de que coisa similar não ocorrerá nos próximos períodos. E o silêncio dos generais é um duplo recado nessa situação. Ao STF, indicam que, embora não estejam de acordo, não vão se levantar em oposição aberta nesse momento. Já para os militares de baixa patente influenciados pela extrema-direita, seguem com a porta do proselitismo político aberto. E o STF deixa o recado de que certas atitudes muito escancaradas dos militares rumo a uma mudança de regime não serão aceitas, pelo menos da forma que foi, em que o STF era um dos alvos e estava absolutamente fora das negociatas golpistas. Nunca será demais lembrar, como afirmamos inclusive no nosso editorial diário do programa, que ao longo da história do país, o STF nunca foi contrário a um regime brutal de repressão à luta popular e revolucionária. Jamais representou um obstáculo à continuidade do regime de exploração e opressão do povo brasileiro sob as formas mais brutais de ditadura militar escancarada, tendo inclusive seguido atuante durante o AI-5. De modo que sofre de desatenção ou de má-fé aqueles que afirmam que o STF combate o golpismo. O entendimento vigente entre os ministros da Corte Suprema é de que a sua responsabilidade é a palavra final frente a qualquer desentendimento entre os poderes e não dos militares com que se chocam frontalmente na presente crise. Enchem a boca repetindo que a velha tese de Rui Barbosa de que o STF tem, abre aspas, o supremo privilégio de errar por último. Dias Toffoli afirmou que, havendo conflito, os ministros são, abre aspas, editores de um país inteiro. Barroso defendeu que o STF é o protagonista da vida política nacional. O STF sabe que a resposta dos militares virá, mas apostam no isolamento político da extrema-direita após o 8 de janeiro. E também na repercussão negativa dos 4 anos de governo militar genocida de Jair Bolsonaro. Por isso incluíram o negacionismo durante a Covid como fundamentação da recente operação. E os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, mantiveram silêncio.
Lira se limitou a dar um significativo aviso a parlamentares próximos. Ele reclamou que, diferentemente do comandante do Exército, os chefes do Legislativo não foram avisados sobre a operação. Lira crê ser mais importante até mesmo do que o presidente da República, o que ilustra bem a situação do país. No dia seguinte à operação, Lira se reuniu com o presidente Luiz Inácio. O encontro não estava agendado. Certamente, o petista tem razões para se preocupar. Lira é hoje o presidente de fato. É imensa a quantidade de parlamentares, políticos reacionários da velha ordem, divididos entre dois campos, extrema-direita e direita liberal, que se mobilizam para aprovar alterações na composição e no funcionamento do STF. E é Lira e Pacheco, e não Lula, quem definirão quando e em que contexto os projetos de lei entrarão em votação. Não é só no Congresso que Lira dá as cartas, é também no governo. Lira tem nomeado tantos ministros que hoje a esplanada dos ministérios é povoada por políticos reacionários fisiológicos até ontem bolsonaristas. Quase todo o primeiro escalão do governo federal está com Lira. No parlamento está sem ação toda a base governista, que mais correto seria chamar de base lirista. Ali, a iniciativa que o governo federal poderia ter é comprada à vista com emendas parlamentares. Quem é louco de afirmar que, nessas condições, o governo federal poderia lançar uma campanha política exitosa no sentido de combater o golpismo ao lado do STF e da Polícia Federal? E no caso de ocorrer uma resposta da extrema-direita, o que poderia fazer Luiz Inácio? Ao fim, todos os caminhos levam a Roma. Isso é, até a próxima e futura crise, que será mais profunda e ainda mais ampla. Por essas razões, as classes dominantes, através de seus jornalões do monopólio de comunicação, por mais estardalhaço que possam fazer, estão a recomendar a calma, a cautela e a serenidade. A matéria pode ser relida no portal anovademocracia.com.br, a partir de onde ela também pode ser compartilhada nas redes sociais e também nos aplicativos de mensagem. Antes de entrar no Plantão Palestina, a gente interrompe aqui para um anúncio. A Liga dos Camponeses Pobres, a LCP, está fazendo parte da campanha de apoio à resistência nacional palestina e está vendendo o calendário de 2024 no campo e na cidade. Os materiais são temáticos da resistência nacional palestina e da Revolução Agrária. A edição exclusiva da resistência palestina possui ainda um poema escrito por um histórico dirigente da LCP. O poema é o seguinte, a gente pega aqui a edição, aproveita para mostrar o calendário aos nossos espectadores, e o poema vai assim: Somos camponeses brasileiros e levantamos nossa voz. A heróica resistência palestina hoje é de todos nós. O inimigo assassino, sionista, imperialista e atroz, mais de 5 bombas de Hiroshima já despejou sobre vós. Você resiste, embosca e contra-ataca. A bomba é um tigre de papel. Por sua terra e liberdade, vencem o inferno e conquistam o céu. Eles é que são o terrorismo, vil, covarde e cruel, como essa imprensa podre que mente, engana e defende Israel. E o mito, não dá para fazer nada, pois o inimigo é poderoso, virou fumaça com a resistência, armando e organizando o povo. Salve o exemplo palestino que atravessou o Rubicão. Abaixo o imperialismo e viva a nova grande onda da revolução. E além de nos enviar os calendários, a LCP também enviou um aviso de que todo o dinheiro arrecadado será destinado para apoiar o AND e as organizações populares da Resistência Nacional Palestina. Então, se você quiser apoiar o jornal A Nova Democracia e a Resistência Nacional, compre agora o seu calendário temático, que já está disponível na loja do AND.com.br. A gente passa agora ao início do nosso Plantão Palestina. As massas palestinas e sua resistência provam, dia após dia, sua força e determinação no caminho para a libertação do sionismo. O imperialismo e o sionismo, por outro lado, estão encontrando sérias dificuldades em manterem seus objetivos. Crises internas do sionismo e contradições entre os interesses do imperialismo yankee e dos colonos e autoridades sionistas são parte de um espiral autodestrutivo no qual os genocidas se encontram emaranhados. Todos os povos do Oriente Médio ampliado assistem à ameaça de uma guerra regional e sabem quem são os verdadeiros culpados. A rejeição ao imperialismo e ao sionismo é total, e logo não sobrará nenhum canto para eles se esconderem.
Mesmo governos fantoche, como o do Iraque e da Arábia Saudita, estão sendo forçados a condenar a atuação Yankee e não podem sonhar em defender de forma nenhuma o Estado sionista. Precisamente porque, no fim, quem decidirá o destino da região serão as massas. O melhor que os imperialistas e os sionistas poderiam fazer é aceitar a acachapante humilhação e saírem de cena. A Resistência Nacional Palestina conduziu uma série de ações no dia de hoje. As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa travaram combates em Tulkarem, na Cisjordânia ocupada, contra forças sionistas invasoras. Envolveram-se também em confrontos armados com soldados e veículos das forças de ocupação em Khan Yunis, ao sul da faixa de Gaza. Na cidade de Gaza, atacaram grupos de soldados sionistas com morteiros. Em Al-Maghazi, conseguiram atingir um soldado sionista. Em uma das suas recentes declarações, as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa afirmaram que, desde o início da Batalha do Dilúvio de Al-Aqsa, conseguiram atacar com rifles de elite 17 soldados sionistas e confirmaram suas mortes. Outra declaração da organização militar afirma que os combatentes realizaram nos últimos dias 28 missões de combate com explosivos, morteiros, foguetes de curto alcance e RPGs. Confirmaram ainda que vários soldados sionistas foram mortos em decorrência desses ataques. As brigadas Al-Quds, por sua vez, afirmaram que seus combatentes se envolveram em combates a oeste de Khan Yunis e a leste do Governatorato Central. Em ação conjunta com as brigadas Mujahideen, atacaram grupos de soldados sionistas e veículos sionistas atrás do cemitério oriental, a leste de Jabalia, conseguindo ataques diretos. As brigadas Mujahideen bombardearam grupos de soldados sionistas no sudeste de Gaza com uma série de foguetes de curto alcance. Bombardearam também grupos de veículos e soldados inimigos sionistas no sudoeste de Gaza com vários mísseis 107mm. As brigadas da Resistência Nacional, Força do Mártir Omar Al-Qassim, envolveram-se em confrontos com soldados e veículos das forças de ocupação na cidade de Khan Yunis, a sul da faixa de Gaza. As brigadas Al-Qassam atacaram as forças sionistas que penetravam na área de Al-Katiba, a oeste da cidade de Gaza, com morteiros. Também conseguiram detonar com sucesso um dispositivo explosivo antipessoal em um grupo de soldados sionistas, eliminando 7 soldados a queima-roupa na área de Yabsan al-Kabira, a leste da cidade de Khan Yunis. E residentes de Nablus atacaram e feriram um soldado sionista com dispositivo explosivo. O soldado sionista foi ferido em Nablus por um dispositivo explosivo plantado pelas massas palestinas resistentes em Beita, Nablus. Confrontos entre os residentes de Nablus e as forças de ocupação estão em curso. Durante a invasão de Nablus pelas forças de ocupação, 3 palestinos foram feridos e outros 2 foram raptados pelas forças de ocupação. A Saraya Al-Quds, organização militar da Jihad Islâmica Palestina, lançou uma nota repudiando a ação da autoridade palestina em Jenin contra combatentes da resistência. Na nota da Saraya Al-Quds, lê-se o seguinte: um grupo das forças de segurança da autoridade palestina prendeu vários combatentes dos filhos da brigada de Jenin e confiscou as suas armas. Denunciamos esse comportamento anormal e antipatriótico desses indivíduos. Os combatentes também declararam que todos aqueles que temem a ação da resistência nacional palestina pela magnitude da invasão sionista devem temer, abre aspas, por si mesmos, pois o tempo do medo e da retirada já passou. É uma época em que somos nós que devemos ser temidos e somos nós que regressamos. Indo à seção dos crimes de Israel, a campanha genocida do Estado sionista contra Rafah continua. Aviões das forças de ocupação lançaram ataques em Rafah, ao sul de Gaza. Apenas na manhã de hoje, 8 palestinos foram assassinados. Ao menos 3 eram crianças e muitos ficaram feridos. Ataques também foram feitos contra o jardim de infância em Al-Zawaida. Na cidade de Al-Zawaida, as forças de ocupação invadiram um jardim de infância, transformado em abrigo, matando pelo menos 4 pessoas e ferindo outras, segundo a equipe médica. Os feridos foram levados para o hospital Al-Aqsa em Deir al-Balá. Devido ao contínuo bombardeio em Deir al-Balá, um palestino também foi morto na cidade e outros ficaram feridos. Atiradores israelenses mataram pelo menos 21 palestinos depois de abrirem fogo contra civis deslocados que tentavam chegar ao hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Hani Mahmoud, do jornal monopolista Al Jazeera, reportando de Rafah,
disse na sexta-feira que franco-atiradores cercaram o hospital e estavam atirando em todos os objetos em movimento, enquanto as pessoas tentavam alcançar esse mesmo hospital a partir de 2 bairros residenciais densamente povoados perto da instalação. 21 palestinos foram assassinados por atiradores de elite durante as operações criminosas. O Clube dos Prisioneiros Palestinos relatou as condições brutais em que os prisioneiros palestinos são mantidos em Gaza. O Clube dos Prisioneiros Palestinos, CPP, analisou informações e desenvolvimentos mais recentes sobre a questão dos palestinos detidos na faixa de Gaza pelas forças de ocupação na sequência da sua invasão terrestre. Na sua atualização sobre a situação dos prisioneiros, o CPP afirmou que os testemunhos dos detidos de Gaza, incluindo mulheres e crianças, refletem um elevado nível de brutalidade, incluindo tortura, abusos, condições de detenção duras e humilhantes. A organização também enfatizou que essas duras condições acarretam lesões físicas entre os detidos, além dos efeitos psicológicos decorrentes da tortura e humilhação praticadas pela ocupação. Além disso, 2 dos 7 detidos mortos, desde 7 de outubro nas prisões sionistas, foram detidos em Gaza. Um detido foi identificado, enquanto a identidade do outro ainda não foi revelada pelas forças de ocupação. E as forças de ocupação não divulgaram informações sobre os detidos em Gaza e cometem todos os dias crimes de desaparecimento forçado, segundo as informações do CPP. Até agora, as forças de ocupação foram forçadas a admitir que executaram um detido e que cometeram um massacre contra um grupo de detidos no campo de detenção Sde Taiman, na cidade ocupada de Beir al-Sabeh. As mentiras de Israel sobre a agência da ONU em Gaza, UNRWA, estão sendo desmentidas. Até mesmo a imprensa monopolista dos países imperialistas está sendo forçada a admitir a falta de provas nas supostas evidências, entre aspas, fornecidas pelo Estado sionista sobre a filiação da Agência de Refugiados para palestinos da ONU, ao Hamas e sobre a participação dessa agência na operação Dilúvio de Al-Aqsa do 7 de outubro. Em 26 de janeiro, o Estado sionista acusou 12 funcionários da agência de ajudar direta e indiretamente a resistência nacional palestina durante a Operação Dilúvio de Al-Aqsa. Vários países imperialistas, sob a cobertura mentirosa da imprensa monopolista, declararam que não iriam mais fornecer fundos para a organização até que fosse feita uma investigação sobre as alegações. Nenhum deles e nem a imprensa monopolista tinham qualquer dúvida sobre a realidade das alegações que se tratava de uma manobra para a punição coletiva dos palestinos pela sua bravura e também de uma forma de burlar a condenação do Estado sionista na Corte Internacional. O dossiê de 6 páginas preparado pelo Estado sionista que foi partilhado com o governo canadense não apresentou quaisquer provas de filiação entre a agência da ONU e o Hamas. Vários jornalistas de diversos países questionaram o dossiê após terem acesso a ele. Lindsay Hilson, do monopólio de imprensa do Reino Unido Channel 4, questionou no X, o antigo Twitter, o seguinte, abre aspas, conseguimos o dossiê de Israel contra a UNRWA, porque os doadores, incluindo o Reino Unido, retiraram o financiamento com base em alegações tão frágeis e não comprovadas antes de uma investigação. A resposta para isso é simples. Os imperialistas aceitaram a canalice sionista pelo mesmo motivo que continuam enviando auxílios bilionários, apoio militar e acobertam o Estado sionista na ONU. Essa razão é que são cúmplices do genocídio contra o povo palestino. E Juliette Tuma, diretora de comunicações da UNRWA, em entrevista ao britânico Channel 4, revelou que a agência não pode operar sem a aprovação do Estado sionista. Ela esclareceu que todos os anos a agência envia às autoridades israelenses um arquivo contendo todos os membros que trabalharão com a organização em Gaza para aprovação, uma expressão clara do nível de controle que o Estado sionista impõe ao povo palestino na faixa de Gaza. Tuma também revelou que em maio do ano passado, os sionistas haviam aprovado todos os trabalhadores da UNRWA que operavam na faixa de Gaza na altura do 7 de outubro. Antes de seguir aqui com o Plantão Palestina, a gente gostaria de fazer um chamado rápido, especial, direcionado a você que quer apoiar o jornal A Nova Democracia. Se você quer contribuir financeiramente com o jornal A Nova Democracia, você pode conhecer o sistema de assinaturas do jornal que está disponível no Catarse,
Catarse pode ser acessado no link catarse.me/apoioAND. Lá tem diversas formas de assinatura, que vão desde valores muito populares, 5, 10 reais, até valores como 35 reais, 150 reais e 500 reais, que você pode ajudar financeiramente, mensalmente, o jornal A Nova Democracia e, em troca desse apoio, também receber no mínimo uma recompensa exclusiva. Se você não está em condições de realizar uma assinatura, você pode ajudar o nosso jornal de outras formas. Por exemplo, se você possui conhecimentos de programas de edição de vídeo ou de imagens, como Premiere, Adobe, Photoshop, e tem vontade de apoiar a imprensa democrática a manter e expandir nosso trabalho, você pode ajudar aqui o trabalho do Jornal Nova Democracia, especialmente nos departamentos aqui audiovisual e jornalístico. Então você está sendo convidado, você que possui essas habilidades, a apoiar no trabalho de pós-produção do programa A Propósito. Se é do seu interesse, entre em contato conosco através do e-mail editor@anovademocracia.com.br, editor@anovademocracia.com.br. Seguindo aqui ao final do nosso programa, passando a cobertura da regionalização da guerra, a União Europeia insiste em ser parte da derrota vergonhosa do imperialismo yankee e do sionismo no Oriente Médio ampliado. A Alemanha enviou uma fragata ao Mar Vermelho. O governo alemão despachou no dia 8 de fevereiro a fragata Hesse, do seu porto de Wilhelmshaven, no Mar Norte, para o Mar Vermelho. Essa fragata se juntará a uma missão naval da União Europeia em apoio aos interesses comerciais sionistas. A União Europeia demonstra que se juntará ao imperialismo yankee e de seu aliado menor Reino Unido na agressão contra o Iêmen. O chefe da marinha alemã, vice-almirante Jan Christian Kaak, justificou a ação dizendo o seguinte: abre aspas, as rotas de comércio marítimo livre são a base da nossa indústria e da nossa capacidade de nos defendermos. Essa justificativa, porém, não tem qualquer cabimento, uma vez que apenas navios indo aos portos sionistas ou navios sionistas estão sendo parados pelos combatentes iemenitas das Forças Armadas do país no Mar Vermelho. E esse ataque, inclusive, só passou a ocorrer após o recrudescimento da agressão contra o povo palestino. Agora, os iemenitas têm respondido bravamente aos ataques liderados pela superpotência hegemônica única Estados Unidos. Espera-se que os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia aprovem oficialmente a operação criminosa contra o Iêmen com o nome de código ASPIDES, ainda nesse mês. Além da Alemanha, França, Itália e Grécia também manifestaram interesse em aderir à operação. De acordo com os planos estabelecidos por Bruxelas, a missão deverá repelir ataques, mas não atacar alvos iemenitas em terra. A entrada de Bruxelas na Operação Guardião da Prosperidade, liderada pelos Estados Unidos, tornou-se um ponto de discórdia significativo entre vários estados da União Europeia no ano passado, especialmente a Espanha, que vetou a participação das forças navais da União Europeia na coligação em dezembro. No domingo, o porta-voz do movimento iemenita Ansar Allah, Mohammed Abdul Saulan, sublinhou que a estratégia ocidental, abre aspas, não alcançará nenhum objetivo, mas sim aumentará os seus dilemas na região. Afirmou também que a decisão do Iêmen de apoiar Gaza é firme e honrosa e não será afetada por nenhum ataque. O movimento anti-imperialista do Líbano, Hezbollah, conduziu uma série de ataques contra o Estado sionista hoje. A organização anti-imperialista libanesa conduziu ataques contra o quartel Doviv. Também atacou um tanque Merkava em Bagdadi, destruiu também o equipamento de espionagem sionista em Al-Hanta, nas fazendas Shibá libanesas ocupadas. Atacou também Al-Malikiya e o equipamento de espionagem nas proximidades do local, nas fazendas Shibá. Por fim, atacou Bayad Blida com foguetes e o quartel sionista de Keila. Todos os ataques conseguiram alvos diretos. E uma recente pesquisa de opinião realizada em 16 países árabes revelou que as massas desses países consideram em peso os Estados Unidos e o Estado sionista de Israel como as maiores ameaças à segurança da região e rejeitam completamente a normalização com os genocidas. A pesquisa, conduzida em 16 países da Ásia Ocidental e do Norte da África, mostrou que 94% dos entrevistados descrevem a posição dos Estados Unidos como ruim ou muito ruim. 51% consideraram que os Estados Unidos é a maior ameaça à segurança na região, enquanto outros 26% consideraram que o Estado sionista é a maior ameaça, o que significa um somatório de 77% de rechaço direto
contra o amo Yankee e os seus lacaios sionistas. Além disso, uma média de 69% dos cidadãos árabes afirmaram que o imperialismo Yankee não tem qualquer intenção séria de estabelecer um Estado palestino. Outros países imperialistas e aliados dos Estados Unidos e do Estado sionista na guerra contra Gaza, como Reino Unido, Alemanha e França, tiveram resultados parecidos. Entre 75% e 79% dos entrevistados consideraram as posições desses países como ruim ou muito ruim. Também foi relatado que 59% das massas estão certas de que a paz com o Estado sionista é impossível, enquanto 14% relataram ter sérias dúvidas sobre a possibilidade e 9% disseram nunca terem acreditado em uma possibilidade de paz. 89% dos cidadãos árabes se opõem ao reconhecimento oficial de Israel por razões políticas e culturais. A rejeição ao Estado sionista e ao imperialismo Yankee, já gigantesca nos países árabes antes, apenas aumentou com a agressão contra Gaza, que é diretamente auxiliada pelos Estados Unidos. Isso também demonstra uma elevação na consciência das massas e a firmeza na posição anti-imperialista e anti-sionista dos povos árabes, impulsionada pela heróica batalha do dilúvio de Al-Aqsa. O major da divisão de pesquisa da inteligência militar sionista, a Aman, irá encerrar as suas funções como consequência dos seus fracassos no 7 de outubro. A imprensa sionista informou que o major da divisão de pesquisa da inteligência militar das forças de ocupação, a Aman, encerrará suas funções devido ao papel na avaliação de inteligência do 7 de outubro. Essa é a primeira renúncia desde a operação Dilúvio de Al-Aqsa. Muito mais que uma simples renúncia, o caso do major da Aman revela a profunda incoerência e fraqueza dos militares de alta patente no Estado sionista, que já estava afundado em uma série de contradições. O porta-voz das forças de ocupação tentou minimizar a magnitude desse acontecimento, afirmando que o oficial dirigiu seus comandantes há várias semanas e solicitou a cessação do seu emprego por motivos pessoais, alegando que cumpriu as suas funções nos últimos dias e continuava sem remuneração. A imprensa sionista, por outro lado, citou autoridades do Estado sionista que acusaram o chefe da Aman, Aharon Haleva, de levar as forças de ocupação à dependência da tecnologia em vez de métodos de inteligência de campo. Os funcionários confirmaram que o chefe da Aman agiu para convencer os demais sobre a imagem de um Hamas dissuadido, de que não representaria grande ameaça. Membros e ex-membros das forças de ocupação de vários níveis já admitiram em diversas ocasiões a derrota sionista e as contradições internas entre as tropas genocidas só crescem. Uma alta funcionária da auto-intitulada ONU foi acusada por grupos defensores dos direitos humanos palestinos de encobrir o genocídio sionista. Grupos palestinos de direitos humanos acusaram a conselheira especial da ONU para a prevenção do genocídio, Alice Warimuru Inderitu, de não cumprir o seu mandato em relação ao genocídio sionista contra Gaza. A funcionária emitiu apenas uma declaração sobre a guerra contra Gaza em outubro, na qual atacou o Hamas. A carta enviada pelos grupos ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirma que, abre aspas, a ausência flagrante de qualquer ação em resposta às atrocidades em massa do Estado sionista e que isso levantou, abre aspas, preocupações significativas sobre a capacidade da conselheira especial de executar o seu mandato com a devida eficácia e imparcialidade. A carta acusa Inderitu de abandonar o seu dever por não ter alertado sobre o potencial genocídio e por não ter falado sobre os crimes sionistas em Gaza. Inderitu não fez qualquer comentário, mesmo sobre a condenação do Estado sionista no Tribunal Internacional. Não é surpreendente a cumplicidade de uma organização que se diz defensora dos direitos humanos, mas submete-se completamente ao maior criminoso de guerra e genocida do mundo, que é o imperialismo Yankee. Ainda assim, o cinismo com que estão acobertando o Estado sionista genocida não pode ser comparado nem mesmo à negligência que os imperialistas trataram o nazismo. Se naquela época consideravam os nazifascistas como aliados, ao menos no combate contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ameaçava as fundações dessa podre chaga da humanidade que é o capital monopolista, hoje eles encobrem os crimes do sionismo por ele ser uma garantia dos interesses monopolistas no Oriente Médio ampliado. Esse foi o programa A Propósito de hoje, eu vou ficando por aqui. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito e espero vocês na quinta-feira que vem, às 19 horas, aqui no canal do jornal Nova Democracia. Eu lembro vocês das 2 entrevistas que serão lançadas no canal do jornal Nova Democracia na quarta-feira que vem.
Uma parte de um especial que o jornal Nova Democracia está fazendo sobre 60 anos do regime militar e que inaugurará com essa entrevista com Sônia Reis, irmã do guerrilheiro do Araguaia, médico do povo João Carlos Reis Sobrinho, na qual a gente trata sobre a relutância do atual governo em reabrir a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Uma outra entrevista com Tonski Fialho, pesquisador do portal De Olho nos Ruralistas, que participou recentemente de uma série de reportagens sobre os crimes do latifundiário, dono da fazenda Analu, que serviu de palco para as gravações da novela Terra e Paixão da Rede Globo. Bom, eu desejo um bom feriado a todos e espero vocês na próxima quinta-feira. Até a próxima.